Salmo 91, versículos 1 a 16. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que belo salmo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, que belíssimo salmo, Senhor. Realmente o Senhor é um Deus muito inteligente, inspirador, um grande poeta, para dar capacidade ao salmista de registrar de forma tão singela, com essa estética tão acurada, verdades a teu respeito, Senhor. Queremos ser impressionados nessa manhã, não apenas pela beleza da tua santidade, mas gozar e participar com o Senhor do processo de transformação e proteção que o Senhor apresenta a nós nesse texto. Queremos conhecê-lo melhor, Senhor. Dá a nós a graça de aprender de Ti, abra os nossos olhos espirituais e dá-nos capacidade de interpretar as Tuas verdades, por força do Espírito Santo e na autoridade de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Talvez você já pensou na ideia de ter um carro blindado. Nós vivemos dias difíceis no Brasil. E eu não sei se você conhece bem, mas a blindagem é um desses serviços pelos quais as pessoas pagam muito caro. Blindar um carro não é uma coisa muito barata, particularmente no país. Mas fato é que quando nós olhamos para cenas de coisas que acontecem, por exemplo, no Rio de Janeiro, até aqui mesmo em Brasília e outros lugares do país, as tentativas de arrombamento de carro, quem sabe assaltos com armas de fogo, pessoas consideram essa possibilidade de meter uma blindagem no carro, né? Quem sabe tem um carro parecido com o do Batman, assim, né? O Batmóvel, que é contra Coringa, Duas Caras e todo mundo. Mas essa possibilidade não é acessível a tantas pessoas. Alguns que têm condições de pagar caro podem fazer isso. Quem sabe chefes de Estado e pessoas importantes, donos de empresas grandes e que têm a sua vida constantemente ameaçada. Os materiais utilizados numa blindagem são muito caros. Você tem um aço balístico inoxidável. E existe uma manta que eu descobri chamada manta de Tauaron, são várias camadas de estrutura de vidro, eu quis dizer vidro, irmãos. Vidro, carbono e aramida. São materiais muito caros de fato, e a pesquisa e a ciência por trás são avançados. Blindar um carro no Brasil, você pode ter 4 níveis de blindagem. Tem as blindagens mais acessíveis, níveis 1 a 3, que impedem, por exemplo, que você seja afetado por armas, por exemplo, de 9 milímetros. Mas você tem a blindagem de nível 4, aquela que aguenta tiro de submetralhadora, de uma M60, por exemplo. Realmente, o Donald Trump anda num carro desses. Um carro blindado, bem pesadão, muito chumbo para aguentar chumbo. Não é verdade, queridos? Mas fato é que a maioria de nós, eu e você, não temos dinheiro para fazer isso e nos sentimos um tanto quanto vulneráveis.
O nosso mundo cada vez mais nos deixa com essa sensação. Nós não temos condições de defender os valores monetários na nossa casa, porque os ladrões entram e nós não temos cofres com portas bem espessas para dar conta das técnicas avançadas que os ladrões utilizam. Hoje em dia, o homem mau está solto na rua. O ladrão também dorme de noite e cumpre horário comercial, porque ele rouba de dia agora. Ele não precisa só roubar de noite, não. E eu e você não temos condições nem sempre de ter um guarda-costa. Vivemos num tempo paranoico em que tudo nos causa medo. Eu converso com algumas mães e muitas vezes a criação de filhos hoje já passou do estágio de coruja superprotetora. Hoje a mãe não deixa o filho mais fazer nada. Existem crianças que vivem numa bolha, não podem mais brincar na rua, porque foi-se o tempo em que brincar debaixo do prédio, em Brasília, no Pelotis, era relativamente seguro. Hoje existe muito medo. Você não pode deixar o seu celular sobre a mesa, no restaurante, a carteira, o relógio. Se você tira o olho 10 segundos, os seus itens já viraram item de mercadoria e de venda na esquina, ali embaixo. Não é verdade? Tem o sequestrador relâmpago, tem o estuprador, tem o presidiário que está rondando na cidade porque tem o saidão de festa junina. Você tem o motorista do Uber mal intencionado. Você tem todo tipo de gente, o morador de rua que é gente boa e lava o carro de todo mundo, mas um dia ele surta. E cadê o seu carro? Você tem as gangues que nos alcançam de todos os lados, quem sabe os jovens lidando na escola. Eventualmente, os próprios oficiais da lei que foram escolhidos para proteger o povo se voltam contra o povo, se corrompem, aceitam suborno, as cenas que nós vemos no Rio de Janeiro. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o filme Tropa de Elite. Eu fiquei me perguntando, é desse jeito mesmo? E aí eu conversei com uma prima minha que mora no Rio de Janeiro. Ela falou, e é pior. Às vezes acontece. Os nossos políticos, eleitos para nos proteger, muitas vezes são os que mais nos agridem com as suas políticas egocentradas e mesquinhas, fazendo pouco caso da boa vontade do povo. Somos desprotegidos quanto às ideologias que parecem arrombar as portas das nossas casas e arrancar os nossos filhos das suas camas numa mentalidade universitária, numa mentalidade distorcida e sedutora. Mudanças climáticas, notícias no jornal, vizinho maluco que só anda sem camisa no corredor e todo tipo de coisa, queridos. Tudo dá medo. Vivemos num tempo do medo. Eu lembro conversando com um professor na época do seminário e ele estava tentando defender para mim a tese de que os Estados Unidos se construíram como nação em cima da ideia do medo. O medo vende. Quando as pessoas têm medo, e você incute isso nos filmes, numa série de coisas, logo as pessoas agora passam a consumir produtos para poder se ver livre de um mundo cheio de maldade, de um mundo permeado pela realidade do pecado. E meus irmãos, com tantas aparentes ameaças ao nosso redor, dentro dessa realidade de constante medo, o que de fato eu e você podemos fazer? De verdade. Será que há algo que nós podemos fazer para reverter isso e para lidar com essa realidade? E esse salmo é escrito dentro de um contexto de um salmista que tinha motivos para ter medo, motivos para temer. Ele tinha desafios diversos na sua própria vida, passava por perigos e riscos diversos. Mas ele entende que ele precisa se lançar à mercê de um Deus blindador, de um Deus que é a própria blindagem, um Deus cujo poder e a providência são especialmente direcionados para preservar o seu povo de forma soberana. E se eu e você não entendermos como esse Deus nos cerca, nos protege, nos cela, nos estabelece, nós viveremos em constante medo nesse mundo. Queridos, o texto de hoje é sobre andar por fé e não por vista. É entender o invisível protetor de Deus nas nossas vidas e os seus tempos. E ter a certeza absoluta de que nessa jornada em que eu e você nos encontramos, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Esse texto fala sobre 4 verdades que nós vamos estudar nessa manhã. A primeira é de que o próprio Deus é a nossa blindagem. Depois nós veremos que Ele nos blinda dos perigos diversos desse mundo. Em terceiro lugar, de que Ele particularmente nos blinda com os seus anjos. E em último lugar, que Ele nos blinda porque Ele é fiel,
porque a fidelidade dele nos alcança por trás, pela frente e por todos os lados. E o será assim para sempre. Veja os versículos 1 e 2 que falam da blindagem do próprio Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esses dois primeiros versos estabelecem o tema de todo o Salmo. A ideia de que o Senhor, o próprio Deus, é uma defesa segura para aqueles que se refugiam nele. Veja que nesses dois versículos aparecem vários termos de segurança, terminologia técnica de segurança do imetro espiritual de Deus. Olha que interessante. Primeiro, ele é chamado de esconderijo. Vocês sabem o que é um esconderijo? Um lugar que você abriga alguém. Talvez as crianças já brincaram de pique-esconde. Já brincaram, crianças, de pique-esconde? Né? Quando você brinca de pique-esconde, você tenta descobrir o melhor esconderijo possível. Não é? Lembro da história de uma menina que levou tão a sério a ideia do pique-esconde que ninguém nunca mais encontrou ela. Os pais ficaram horas procurando essa menina, porque ela estava muito bem escondida. Mas o que a palavra do Senhor está nos falando é que o esconderijo do Senhor é incomparável. É um abrigo melhor do que qualquer abrigo nuclear. É um abrigo contra as enchentes desse mundo. Porque esse abrigo não é um abrigo que Deus provê, Ele é o nosso próprio esconderijo. Ele é o nosso próprio abrigo. O texto diz que ele é uma sombra. Não é tão bom quando você encontra uma sombra, um lugar de alívio e de refresco, quando aquele sol fustigante está na sua cabeça? Você já encontrou aquela sombra, você fala assim: Senhor, só uma sombrinha, só uma nuvenzinha para me dar um alívio. Isso me faz lembrar do profeta Jonas, quando ele foi fustigado pelo vento do Oriente, e o Senhor o protege, essa ideia de uma sombra ou de uma planta que possa cuidar. Deus é um refúgio, é o que ele está falando, um lugar de segurança e um baluarte. Essa palavra que talvez eu e você não usamos todos os dias, mas é uma fortaleza, particularmente uma fortaleza contra um ataque. Ele tem esse aspecto militar. Meus irmãos, é tão interessante pensar que os próprios títulos de Deus que estão registrados nesses versos já traduzem essa ideia de segurança. Veja, Deus é chamado de Altíssimo. O hebraico Elion, aquele que está acima de todos os outros poderes altos. Ele é mais alto do que todas as coisas. Ele também é chamado de Onipotente, a palavra Shaddai, aquele que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Todas essas ideias são bem resumidas quando o salmista fala: Deus meu, em quem, o que ele fala aí? Confio. Eu confio nesse Deus. Os seus atributos, quem ele é no seu caráter, me comunicam segurança. Eu posso confiar nele porque ele é digno de toda a minha confiança. Ele é bom e confiável. Quando o povo de Deus cantava esse salmo, havia necessidade de se evocar essa ideia num mundo em que tantas vezes os nossos sistemas de segurança são pouco confiáveis, não é verdade? Ainda que eu e você tentemos estabelecer todo tipo de segurança, fato é que tantas vezes esses sistemas são vulneráveis e incapazes de nos proteger. Eu lembro, meus irmãos, uma vez, na minha época de UNB, eu tinha um Uno Mille vinho, amava o meu Uno Mille. Eu decidi tunar o meu Uno Mille. Eu decidi fazer ele um carro poderoso. Então eu coloquei um sistema de alarme nele e um som. Não era lá grandes coisas, mas era alguma coisa, né? E eu lembro que eu coloquei esses equipamentos, né, num local, assim, num vendedor um pouco obscuro. Mas coloquei. Certo dia eu fui ao cinema com a Débora, na época ela era minha namorada, minha atual esposa era minha namorada, fomos num shopping grande, assistimos o filme. Quando saímos do filme, vimos que haviam quebrado o vidro do carro, cortado o alarme e levado o som. Que decepção, queridos, que coisa triste. Coração pesado. E aí, conversando com um amigo, ele me falou algo que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim: meu amigo Mateus, tantas vezes nós nos esquecemos que aquele que te instala o sistema de segurança é o que te rouba o sistema de segurança. Eu falei, E ele falou: dá um pulinho lá na loja onde você comprou o seu som, dá uma volta lá por perto e vê se você acha o seu som. Eu falei, que negócio é esse, rapaz? Ele falou, vai lá. E eu fiz isso. Fui lá, comecei a andar como quem não quer nada. Um vendedor caminhando, não é? Um comprador, potencial comprador, olhando as vitrines. E, meus irmãos, que choque eu tomei quando eu vejo o meu som bonitinho na vitrine da mesma loja.
Decidi não fazer nada a respeito daquilo, porque eu não queria comprar briga, não sabia o que podia sair daquilo. Mas, meus irmãos, tantas vezes os nossos sistemas de segurança que nós mesmos cultivamos para nós nesse mundo nos falham. Porque as fontes de origem, aqueles que prometem te proteger, são falhos, são mal intencionados. Não têm o zelo por aquilo que é melhor para você, mas tão somente aquilo que é melhor para eles, o proveito que eles podem tirar de cada um de nós. Mas o texto nos fala que o Senhor é um refúgio confiável. Eu e você nessa manhã precisamos abraçar isso com todas as forças, meus irmãos. O Senhor é o único refúgio absolutamente confiável que você tem. Não é o seu casamento, não são os seus filhos, não é o seu emprego, não é o concurso que supostamente você vai ser estável para sempre. Não é nada dessas coisas. A casa melhor na qual você está morando agora, que aparentemente é numa região menos perigosa da cidade, queridos, apenas e tão somente o Senhor é um refúgio confiável. Nosso coração tem que estar firmado nisso, para que nós não nos frustremos e nos decepcionemos nesse mundo. É Ele quem de fato nos blinda dos muitos perigos desse mundo. Veja a lista que ele passa a dar a partir do versículo 3. Ele começa a dizer: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A linguagem que é utilizada aqui pelo salmista, nós sempre tentamos entender o contexto. E parece que o contexto, o pano de fundo desse poema, é um contexto de guerra. É um contexto de batalha. Haviam ameaças constantes e de pragas por todos os lados. Eu nunca fui para uma guerra, meus irmãos, uma guerra de verdade. Eu participo de outros tipos de guerra no dia a dia. Mas uma guerra, quando você vai, talvez, para o Afeganistão, ou você é alocado num país em que existe guerra civil, muitos relatos de soldados são de que são ambientes de tensão, que você não consegue dormir direito, que a noite traz terror consigo por causa dos barulhos de tiros na cidade, os mísseis passando por cima da cabeça, os gritos que são dados no meio da noite, os gritos daqueles que estão enfermos e que perderam partes do seu corpo no meio da batalha. É um ambiente de tensão, queridos. Mas o texto nos diz que o Senhor nos livra dessas coisas, da ameaça de tropas inimigas. O versículo 3 nos fala do Senhor que nos livra do laço do passarinheiro. O passarinheiro é aquele que faz uma armadilha para um animal, não é verdade? Ele tenta pegar um animal. Então essa metáfora fala dos esquemas daqueles que odeiam os piedosos, aqueles que tentam laçá-los como animais em suas armadilhas, fazendo-os tropeçar. Lá no Salmo 140, versículos 1 a 5, o próprio salmista diz: livra-me, ó Senhor, dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, os quais maquinam maldades no coração, estão sempre projetando guerras. Você já conviveu com gente que parece que está sempre projetando guerra? Que gosta da polêmica? Que está sempre tentando caçar um motivo para ele se dar bem, ao mesmo tempo que ele persegue outros e impõe aquilo que é terrível a outros. Pessoas que têm línguas como de serpente, é o que o próprio Salmo 140 fala. Peçonha de áspides sob os seus pés. E ele fala: Senhor, guarda-me da mão dos ímpios, preserva-me desses homens violentos, esses que me armaram armadilhas, estenderam uma rede à beira do meu caminho para que eu tropece. Nós temos que pedir para que o Senhor nos proteja dessas pessoas, para que o Senhor nos cele. Ele continua descrevendo no verso 6, veja, ele fala sobre peste e mortandade nos versos 3 e 6. São doenças que Deus enviava aos seus inimigos. Versos 5 e 7, ele fala desse terror noturno, da seta que voa de dia. Eu lembro, queridos, uma época que mesmo aqui andando na Asa Sul, quando eu era novo, eu andava e eu tinha medo, não sei porquê. Eu vi uma notícia no jornal, acho que foi no Jornal Nacional ou no Jornal Hoje, eu não lembro bem. Mas eu lembro que eu comecei a ter medo de tomar bala perdida na rua. Eu não lembro porquê. Eu acho que eu via notícias dos tiroteios que aconteciam e eu comecei por alguns dias, enquanto no meu caminho, no meu trajeto da 311 Sul para 111 Sul, onde ficava a minha escola. Não era nada, certo? Mas eu tinha medo de tomar bala perdida no meio do caminho. Então eu andava olhando para os lados. Mas essa ideia de uma seta
que te surpreende, algo para o qual você não estava pronto. É um tanto quanto assustadora, não é verdade? A ideia de um tiroteio, de bala perdida, isso acontece tanto nas nossas vidas, quando repentinamente nós nos vemos, por exemplo, no meio de uma guerra de família, e a bala está voando e você no meio do caminho. E nós nos sentimos desprotegidos, vulneráveis, incapazes de lidar com as situações que acontecem ao nosso redor, os terrores da noite, os terrores do dia, aqueles que se aparentam como inimigos. Mas veja que há uma confiança nele, e ele fala de um versículo que é tão mal utilizado às vezes. Ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Qual é o contexto que ele está falando aqui? Queridos, justamente essa ideia de que Deus parece proteger o seu povo em meio aos inimigos. Um dos melhores exemplos históricos, talvez o melhor de todos que nós temos no Antigo Testamento, é o que Deus fez com o povo de Israel enquanto as 10 pragas foram utilizadas para punir os egípcios. Você lembra? Porque, até onde eu lembro, Deus enviou praga em cima de todo mundo. O Egito estava lá, praga neles. Mas, de alguma maneira, em meio a todo esse processo, Deus preservou o seu povo. O povo de Deus não foi afetado como os egípcios foram. Lembre-se, por exemplo, da última praga, quando o anjo da morte, a mortandade, da qual esse texto está falando aqui, o anjo da morte vem para ceifar os primogênitos do Egito. O texto nos diz que todos aqueles que possuíam o sangue do cordeiro imolado, agora untado nos umbrais das portas, seriam preservados em meio a essa carnificina. Olha que coisa interessante. É como se o anjo do Senhor, o Espírito, tivesse essa inteligência, esse radar de ir passando por cima. Opa, tem sangue ali, tem sangue ali, tem sangue ali, tem sangue ali. Então eu não preciso derramar sangue nesses locais, porque o sangue já foi derramado. E agora o anjo passava em todos os outros locais onde o temor do Senhor não estava instalado, onde esses homens negaram o mandamento do Senhor e agora foram justamente punidos. Sabe, se o Salmo realmente descrevesse todas as possíveis situações de perigo da nossa vida, claramente seria falso. Eu e você, de vez em quando, somos afetados pelas coisas que acontecem. Mas fato é, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus nos protege em meio aos nossos inimigos. De que há um propósito e um cuidado e uma graça especial de Deus sobre o seu povo em meio a este mundo. É o que nós chamamos dessa graça especial de Deus. Ao mesmo tempo que existe uma graça comum do Senhor que sustenta toda a criação, os relacionamentos sociais, os empregos, os trabalhos e todas as pessoas, em meio a ela, eu e você desfrutamos de uma graça cuidadora de Deus, uma proteção especial. E veja que ele distingue isso logo no versículo 8, quando ele fala: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Os ímpios estão sendo castigados, nós estamos sendo preservados. Sabe, meus irmãos, Deus é tão bom e tão maravilhoso para conosco, a sua misericórdia nos alcança e nos protege. Mas terrível coisa é quando eu e você, que somos um povo cuidado, mimado pelo Senhor, tantas vezes nós passamos a agir como inimigos. Nós nos tornamos os rebeldes. Houve momentos em que o próprio povo de Israel se tornou inimigo de Deus. E a punição que era reservada aos outros também respingou no povo de Israel. Você lembra quando, por exemplo, Corá, Datã e Abirão, que eram homens do meio do povo de Israel, se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão, o que causou muito consternamento no coração deles, consternação. Eles se voltaram para Deus, oraram: Senhor, tem misericórdia de nós. Aqueles homens levantando outros homens, outros rebeldes, e Deus decidiu punir o povo. O texto nos diz lá no livro de Números que a terra se abriu debaixo deles e que eles foram engolidos e tragados, tanto os líderes da rebelião quanto todos os seus seguidores. E grande lamento se levantou ao meio ao povo de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que o mesmo Deus que é misericordioso e bom é simultaneamente justo em todos os seus propósitos, justo em todos os seus caminhos. Quem somos nós diante de Deus? Temos nos apresentado como inimigos dele ou como filhos obedientes e amados que recebem os cuidados dessa ave-mãe protetora? Olha o versículo 4. Olha o que ele diz claramente nesse versículo.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Deus é descrito como uma espécie de pássaro protetor. Quem sabe como aquela cena de uma galinha que cuida dos seus filhos. E curiosamente o apóstolo Paulo se usa dessa figura posteriormente ao descrever que o cuidado que ele mesmo tinha pelos seus filhos espirituais era como de uma mãe protetora. Meus irmãos, o nosso Deus é tão bom e tão maravilhoso. E Ele quer cuidar de nós como filhos que devemos ser. Não como os inimigos que às vezes precisam ser tratados, punidos e aperfeiçoados. Meus irmãos, Deus ele é tão bom para conosco que o que ele descreve agora nos versos 9 a 13 é um cuidado ainda mais especial. Olha o que ele fala nos versos 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O assunto de anjos é um assunto que tende a criar um certo mistério no meio do povo de Deus, historicamente, não é? Eu e você temos filmes, literatura que tentam mostrar esses seres sobrenaturais que são, ao mesmo tempo, invisíveis aos nossos olhos, porém, reais. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava facilmente impressionado quando alguns evangélicos supostamente diziam que viam anjos o tempo inteiro, que tinham relacionamentos com anjos, que tinham anjos da guarda, e essa ideia do anjo da guarda acompanha todos nós desde pequenininho, né? Eu tenho um anjo da guarda, aí você fica lá no seu quarto tentando orar para ver quem é o seu anjo da guarda, né? Para descobrir qual é o nome dele, como ele age. Não sei se vocês já fizeram isso, louco aqui sou eu, né? Mas é interessante, queridos, ao mesmo tempo que há muita confusão da nossa parte, e eu diria até um tanto de teologia ruim por trás disso que é sobrenatural, ao mesmo tempo a Bíblia reconhece essas realidades sobrenaturais e diz que elas são verdades e que nós devemos saber que elas são verdades. O texto nos diz que o Senhor, no versículo 11, dá ordens aos anjos a nosso respeito. O autor de Hebreus, depois lá no capítulo 1 de Hebreus, retoma essa ideia para dizer que de fato os anjos são criaturas de Deus, espíritos ministradores enviados para nos proteger. Essa é a primeira forma correta de eu e você começarmos a entender os anjos. Eles não são deidades. Eles não são dignos da nossa adoração. Houve momentos na história de Israel que o povo de Deus, quem sabe alguns servos, quando viram anjos, se ajoelharam diante deles para adorá-los. E esses anjos não receberam essa adoração. Adoração somente a Deus. Anjos são criaturas. Entretanto, são criaturas poderosas. A glória e majestade com a qual as Escrituras os descrevem é tremenda. São seres grandes e parrudos e fortes. A sua glória brilha e constrange os servos de Deus. Houve momentos em que os servos, quando se depararam com anjos, caíram como que desfalecidos no chão, como que mortos, e foram trazidos novamente à vida. Meus irmãos, anjos são seres poderosos, mas o que está acontecendo aqui deveria chocar a mim e a você. Esses seres poderosos, criados por Deus, invisíveis e que operam nas realidades espirituais, têm uma função e uma tarefa. Eles são o meu e o seu serventes. Eles cuidam de nós. O objetivo deles é agir de forma invisível para nos preservar em todas as circunstâncias da vida, como o texto diz, para que nós não tropecemos. Para que, se houver alguma pedra no caminho, eles nos sustentem com as suas mãos. Eu sempre fico tentando imaginar como é que isso acontece. Como é que isso acontece? Você está lá no trânsito, dirigindo o carro, aí de repente você começa a pescar, né? Opa, começa a pescar. Como é que funciona? Então o anjo motorista entra e assume o volante? Nós não sabemos como isso acontece exatamente, mas o fato é que eles são ministros que nos sustentam e nos preservam durante a nossa jornada. E isso deveria dar a mim e a você um senso de profunda gratidão a Deus, que Ele tenha esse destacamento celestial tão poderoso para cuidar de nós. Para pensar nisso, queridos. Quem somos nós para merecer tamanho cuidado de Deus?
É como se você ligasse na empresa de segurança que você tem o alarme da sua casa, e você ligasse para eles e falasse assim: olha, eu estou querendo contratar agora um vigia a mais com vocês para aperfeiçoar o sistema de segurança residencial. E a atendente do outro lado da linha, ela vira para você e fala assim: olha, eu estou vendo aqui que você é cliente Fidelidade Infinity. E, portanto, como você já está há muito tempo conosco, nós vamos te dar um serviço especial e nós estamos disponibilizando todo o BOP para cuidar da sua casa. Você fala assim: como é que é? O BOP? Sim, senhor, o BOP, o Batalhão de Operação das Polícias Especiais. Para cuidar da sua residência. Isso pode parecer engraçado, mas o que nós temos em termos de anjo é superior ao BOP. É superior à polícia de Israel. É superior ao FBI, à CIA e todas as outras coisas, porque Deus decidiu cuidar do seu povo com o que havia de melhor. Com Miguel, com Gabriel e tantos outros. Queridos, isso nos mostra como o nosso Deus se importa conosco, como Ele cuida de nós. O texto nos diz, no versículo 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Esses animais ferozes são utilizados aqui para descrever não apenas os homens que intentam mal contra nós, mas particularmente os agentes satânicos, os agentes demoníacos que operam nas regiões celestiais. Como nós lemos na semana passada, quando Paulo diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra quem? Principados, potestades, dominadores do mal deste mundo tenebroso. Nós precisamos reconhecer que ao mesmo tempo que temos anjos ao nosso favor, existem anjos que não estão ao nosso favor. E como nós podemos lutar contra eles? Somente pela graça do Senhor, que nos cela e nos protege. Sabe, meus irmãos, talvez eu e você não devamos orar por anjos específicos. Senhor, eu quero só Miguel como meu anjo da guarda. Não é assim que funciona. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra claramente que devemos orar para que o Senhor nos proteja com seus anjos. Devemos orar para que o Senhor proteja as crianças, particularmente o Novo Testamento mostra que existe um propósito especial e angelical de Deus para com as crianças. Que as crianças estão sempre diante dos anjos do Senhor, é o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Nós precisamos entender e rogar ao Senhor que nos proteja e nos cele deste mundo tenebroso, de uma forma como só Ele pode fazer por nós. Meus irmãos, como Deus nos ama, como Deus é bom, como Deus é cuidadoso. Eu e você só podemos descobrir exatamente esse cuidado maravilhoso de Deus quando nós nos entregamos a um relacionamento de intimidade com Ele. E é exatamente assim que o salmista encerra esse texto. Ele começa a mostrar que é nesse contexto de intimidade que eu e você vamos descobrir como Deus age. Veja o versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que coisa curiosa. Deus vai exibindo a sua proteção, a sua fidelidade protetora em resposta à adoração e à busca do salmista. Ele fala com vários itens. Por exemplo, ele começa dizendo: a mim se apegou com amor. Por exemplo, Deus agora é o interlocutor dessa frase. Portanto, eu o livrarei. Porque ele conhece o meu nome, eu o colocarei a salvo. Ele me invocará, eu o responderei. Olha que interessante. Eu e você conhecemos mais do cuidado de Deus por nós, quanto mais buscamos a Deus. A forma como eu e você podemos nos ver livre de um mundo de ansiedade, de paranoia e de constante medo é nos lançando a Deus e conhecendo Ele cada dia mais, para conhecermos de fato a proteção dEle, que nos cela e que nos estabelece. Sabe, eu e você vivemos tantas vezes com medo porque não conhecemos o sistema de segurança, não é verdade? Botamos alguém para trabalhar na nossa casa, para nos sustentar, mas não conhecemos o funcionamento das escalas, os materiais que são utilizados, não sabemos consertar um problema. Como eu e você queremos ter uma sensação de segurança real nesse mundo, sem conhecer a Deus? Sem nos lançar diariamente no estudo da palavra. No versículo 4 ele já havia dito que é a verdade de Deus que é o nosso escudo. É o conhecimento a respeito dele que nos livra, por exemplo, quando estamos com angústia, como ele fala no verso 15. Quando nós estamos com angústia, é que Deus está conosco. E ele também nos glorifica.
Sabe, meus irmãos, nós só gozaremos de plenitude, de proteção do Senhor no nosso coração, se nós conhecermos a Deus. Eu e você precisamos conhecer a maneira como Deus tem nos protegido, não somente hoje, não somente amanhã, não somente ontem, mas como Deus tem nos protegido sempre, para trás, no momento e para frente. Sabe, uma das histórias que mais me impressiona nas Escrituras é a história de Noé, a narrativa de Noé e da sua família e da arca. Porque quando nós estudamos bem Noé, e eu vou falar alguma coisa que é um pouco chocante, me proponho a explicar para a igreja, então aguarda só um pouquinho. Quando nós estudamos a fundo Noé, não apenas à luz do seu contexto imediato, mas em toda a Escritura Sagrada, nós somos deparados com uma teologia difícil de aceitar naturalmente. A teologia de que a blindagem de Deus sobre as nossas vidas é principalmente uma blindagem contra o próprio Deus. Vou repetir. Quando nós somos blindados por Deus, nós estamos sendo libertos do maior perigo que existe nesse mundo. E esse perigo é o próprio Deus. Como é possível isso? Lembre-se da história de Noé. Lá em Gênesis 6, o texto nos diz que Deus olhou para toda a terra e viu a corrupção da raça humana. Não é verdade? Você lembra disso? Que Deus decidiu agora punir toda a carne por causa do pecado que se alastrava, por causa da maldade que era identificada. E no meio desse povo todo, Deus decide salvar Noé e a sua família. É bem interessante que logo no início do capítulo 6, ele fala que ele decide salvar Noé, não porque haja nada de bom em Noé, não porque Noé fosse um homem maravilhoso, mas simplesmente porque Noé achou favor e graça aos olhos de Deus. Misericórdia pura da graça de Deus. Ele decide selar essa família, manda o povo construir uma arca, um verdadeiro Titanic para aqueles dias, certo? E então Noé começa agora a pregar para que aquelas pessoas se arrependessem. Ele faz isso constantemente. Durante vários dias, enquanto ele está construindo a arca, aquelas pessoas estão tirando sarro da cara de Noé, sarro da cara dos seus filhos, sarro da cara da sua esposa, porque eles estão dedicados nesse projeto maluco, um barco no meio do deserto. Mas Deus havia prometido que ele enviaria água por causa do furor da sua ira contra toda a carne. E é o que acontece. O dia se aproxima e então por 40 dias e 40 noites, Noé e sua família e todos aqueles animais foram protegidos pela arca, enquanto toda a carne ao redor desfalecia. Eu fico imaginando a cena. Noé e sua família dentro da arca, ouvindo os gritos, ouvindo tudo o que estava acontecendo lá fora, e eles protegidos aqui dentro. Mas eu e você sabemos que Noé e sua família só foram protegidos porque Deus quis. Porque Noé e sua família também mereciam morrer, porque todos haviam se corrompido. A ira justa de Deus estava se revelando contra toda a carne. Queridos, nós morremos nesse mundo porque nós merecemos isso. Deus julga toda impiedade segundo a sua santidade e justiça. Mas quando você vai lá para as cartas de Pedro, lá no capítulo 3 da segunda epístola, Pedro, numa pregação bem complicada, bem difícil, e eu não me proponho a falar dela agora, mas ele diz que o evangelho foi pregado por meio de Noé aos espíritos que estavam em prisão. Ele faz uma alusão depois de anos, dizendo que todo aquele evento da arca, toda aquela proteção, era uma pregação do evangelho. E de que a arca foi um meio de graça para proteger aqueles que mereciam a ira de Deus, mas que foram preservados no meio. E eu sei que à medida que eu estou falando, você já sabe o que eu estou falando aqui. Porque, queridos, a Bíblia nos mostra claramente que a verdadeira arca de Noé é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o meio pelo qual Deus nos colocou dentro dele, para que agora ele possa receber a ira de Deus, das águas da fúria de Deus em nosso lugar e nos proteger nele. Em Romanos 6, Paulo, imbuído dessa ideia, fala que nós fomos batizados na morte de Jesus, colocados dentro da morte dele, para também na vida dele ressurgirmos. Fomos protegidos da ira de Deus que era contra nós, porque o Cordeiro Santo de Deus nos substituiu. De forma vicária, ele foi afetado pela ira justa do Pai. Que beleza dessa arca de Noé, né?
O Senhor Jesus Cristo que nos protege. Meus irmãos, a forma como Deus decidiu aplicar a nós a sua blindagem é Ele mesmo se colocando no trilho do trem-bala na nossa frente. A ira que era contra nós foi desviada para o Filho, e a bondade, o amor e a justiça e a misericórdia dele, que nós não merecíamos, nós passamos a ter de forma maravilhosa agora. Como eu amo o meu Noé melhor, meu Noé superior, aquele que não pecou como Noé logo após ser saído da arca, mas aquele que foi perfeito em todo o seu falar, agir e pensar. Como o Senhor Jesus Cristo é bom, meus irmãos. É somente em Jesus que eu e você podemos compreender claramente esse salmo, porque esse salmo encerra na sua última linha falando de uma promessa. Veja o que ele fala no versículo 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quando o salmista está falando de longevidade, talvez num primeiro momento contextual, ele está falando aqui de alguns poucos dias estendidos. Mas quando nós estamos falando de Jesus, meus irmãos, estamos falando de uma vida eterna inteira. A longevidade que eu e você gozamos da blindagem do Senhor Jesus Cristo é para sempre. É uma preservação eterna. Eu e você não precisamos temer as aflições do tempo presente. Por quê? Porque Jesus nos sela para a eternidade. Simples assim. Eu e você não precisamos andar aflitos, não precisamos andar preocupados. Por quê? Porque mesmo que venhamos a perder as nossas vidas no tempo presente, nós a teremos com o Pai para sempre. Para sempre. Eu não preciso mais ficar preocupado pelo dia de amanhã. Eu não preciso andar ansioso. Eu não preciso ficar andando na rua achando que todo mundo quer me matar. Sabe por quê? Porque mesmo que o Senhor os utilize para ceifar a minha vida, eu estou selado na rocha. Selado na rocha. Só um apóstolo Paulo preso lá, escrevendo na carta aos Filipenses, poderia falar: olha, eu estou aqui preso, a situação está complicada, está tudo difícil, mas saiba de uma coisa: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque ele sabe que a longevidade do Salmo 91 é Jesus. Ele sabe disso. Ele encerra o Salmo falando de que o Senhor nos mostra a salvação. E eu te pergunto nessa manhã, você conhece essa salvação? Simples assim. Você descansa nela? Essa salvação tem blindado o seu coração e a sua mente contra as aflições do tempo presente? Você tem falado dessa aflição para outros? Você tem feito essa salvação ser conhecida em todas as suas esferas, os seus âmbitos, em todas as suas dimensões? Queridos, eu e você não precisamos do carro do Donald Trump. Talvez seja um pouco legal dar uma voltinha nele, mas nós não precisamos. Não há necessidade. Porque o carro no qual eu e você andamos pode nos levar a lugares onde o carro dele não pode. Os veículos desse mundo são insuficientes para nos blindar daquilo que realmente pode nos tirar a vida. Existem forças muito maiores, a força do pecado e a força de Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo, a nossa arca, lidou com todas elas. Você crê nisso? Isso te alegra? Isso te move, te enche o coração de esperança nessa manhã? Você tem ensinado sobre essa arca para os seus filhos? Você tem contado dessa arca para o seu cônjuge? Quando você ora, você se lembra dessa arca? Você pede que essa seja a arca que blinda a sua vida? O sangue e o corpo de Cristo, que podem fazer por você algo que ninguém mais pode fazer. Que o Senhor nos alegre nessa verdade, nessa manhã, meus irmãos. Essa é a única blindagem que importa. Essa é a única blindagem que nos sela. E que Ele nos alegre para uma vida total e eterna de proteção. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque a Tua palavra nos mostra claramente que em meio ao julgamento dos inimigos, como nós éramos até bem recentemente, Senhor, o Senhor decidiu selar para si um povo de propriedade exclusiva, um povo exclusivamente seu, cheio de boas obras, separados para fazer conhecidas as virtudes e as obras do Senhor. Nós nos alegramos nessa manhã, porque isso não foi algo que conquistamos por força do nosso braço, Senhor, mas algo que o Senhor fez por nós. E por isso não precisamos temer mal algum, porque Tu estás comigo.
Tu estás conosco, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Encha o coração da tua igreja nessa manhã com essa convicção e com esse entendimento, para que quaisquer que sejam os eventos do dia de amanhã, sejam terremotos, mudanças de país, mudanças políticas, econômicas, sociais, quaisquer que sejam os movimentos deste mundo, nos lembremos de que estamos firmados na rocha imutável que é Cristo, e que a nossa casa não se abalará e nem se desfazerá na areia, Senhor. Obrigado por essa esperança e por essa promessa, pela perseverança dos santos que gozarão da vida eterna, em nome de Jesus. Amém.